Leitura do dia. Leitura do livro do Eclesiástico. Aquele que guarda a lei faz muitas oferendas. Aquele que cumpre os preceitos oferece um sacrifício salutar. Aquele que mostra agradecimento oferece flor de farinha, e o que pratica a beneficência oferece um sacrifício de louvor. O que agrada ao Senhor é afastar-se do mal, e o que o aplaca é deixar a injustiça. Não te apresentes na presença de Deus de mãos vazias, porque tudo isso se faz em virtude do preceito. O sacrifício do justo enriquece o altar, o seu perfume sobe ao Altíssimo. A oblação do justo é aceitável, e sua memória não cairá no esquecimento. Honra ao Senhor com coração generoso e não regateis as primícias que apresentares. Faze todas as tuas oferendas com semblante sereno, e com alegria consagra o teu dízimo. Dá a Deus segundo a doação que Ele te fez, e com generosidade conforme as tuas posses, porque Ele é um Deus retribuidor, e te recompensará 7 vezes mais. Não tentes corrompê-lo com presentes, Ele não os aceita, nem confies em sacrifício injusto, porque o Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavras do Santo Padre. Como se dissesse: sim, vocês deixaram tudo e receberão aqui na terra muitas coisas, mas com a perseguição. Como uma salada com o óleo da perseguição, sempre. Esse é o ganho do cristão e esse é o caminho daquele que quer seguir Jesus, porque é o caminho que ele seguiu. Ele foi perseguido. É o caminho da humilhação. O que Paulo diz aos Filipenses: ele se abaixou. Ele se fez homem e se rebaixou até a morte, morte de cruz. Esse é exatamente o tom da vida cristã, e esse é o caminho de Jesus. Mas é um caminho de alegria, pois o Senhor nunca nos exige mais do que podemos carregar. A vida cristã não é uma vantagem comercial, não é uma carreira. É simplesmente seguir Jesus. Mas quando seguimos Jesus, isso acontece. Pensemos se temos dentro de nós a vontade de sermos corajosos no testemunho de Jesus. Pensemos também, isso nos fará bem nos muitos irmãos e irmãs que hoje, não podem orar juntos porque são perseguidos, não podem ter o livro do Evangelho ou uma Bíblia porque são perseguidos. São Fernando III, rei de Castela. Com a reunificação dos reinos de Castela e León, Fernando tornou-se rei em 1217. Era conhecido como conquistador de Andaluzia por ter liberado Sevilha e Córdoba dos sarracenos. Construiu a Catedral de Burgos e ampliou a Universidade de Salamanca. Foi canonizado pelo Papa Clemente X em 1671. Santa Joana d'Arc Virgem. Joana d'Arc é representada sobre um cavalo, com uma enorme armadura de ferro, quase que esmagando a sua figura franzina ou então amarrada em uma coluna, enquanto as chamas e a fumaça a consomem. Há 600 anos, são estes seus dois ícones, uma guerreira vitoriosa e uma bruxa, moribunda. Nestas duas imagens estão condensados seus 19 anos de vida. A menina, nascida em 6 de janeiro de 1412, em Domremy, nordeste da França, que ajuda sua família em casa e nos campos, mal conseguindo rezar, foi aquela que aos 13 anos de idade, ouviu vozes do céu e se sentiu envolvida em um grande projeto. De louca, a donzela. Livrar a França e proclamar Carlos VII, rei da França. Esta missão foi-lhe incumbida, disse Joana d'Arc primeiro aos pais e depois às autoridades, pelas vozes do arcanjo Miguel, de Catarina de Alexandria e de Margarida de Antioquia, que ela ouviu claramente. Tais vozes foram, logo, criticadas como brincadeiras de uma analfabeta de olhos esbugalhados. Porém, quando aquela jovem de 17 anos que fugiu de casa predisse com exatidão uma derrota da França contra os invasores britânicos, as suas fantasias adquiriram maior valor. Ao ser examinada por alguns teólogos que a interrogaram sobre a sua fé, Joana foi posta à frente de um exército, que marchou para Orléans e a circundou.
Em apenas 8 dias aconteceu um prodígio em termos militares. Os ingleses foram várias vezes derrotados na batalha, onde a audácia da donzela foi incomparável. Orleans foi libertada e em 17 de julho de 1429, atingiu o auge da sua glória. Carlos VII foi coroado em Reims e ao seu lado, Joana d'Arc com seu estandarte. Os dois inimigos. No entanto, duas forças opostas e similares conspiram contra a donzela. De um lado, os ingleses que não aceitavam ser derrotados por uma jovem, de outro, os próprios franceses generais e clérigos que não queriam ser suplantados pelo mesmo motivo. Por isso, enquanto Joana d'Arc guiava a libertação de Compiègne, a ponte levadiça foi levantada, antes que ela pudesse se livrar. Assim a jovem foi capturada pelos borgonheses. Era o dia 23 de maio de 1430. Após 2 dias, a Universidade de Paris pediu aos membros da Inquisição que a jovem fosse julgada por feitiçaria. Carlos VII fez bem pouco para libertá-la e no dia 21 de novembro, Joana d'Arc foi entregue aos ingleses. A alma não queima. O processo começou em Rouen, em 9 de janeiro de 1431. Cerca de 50 homens, entre os mais cultos da França e da Inglaterra, julgaram a donzela. Bispos, advogados eclesiásticos, prelados de vários níveis fizeram-lhe uma interrogação pormenorizada sobre as acusações de imputação, idolatria, cisma e apostasia. A sua fé, suas roupas masculinas, as misteriosas vozes, foram objeto de duras acusações e falsas reconstruções, às quais Joana, quase sem nenhuma instrução, respondeu com coragem e precisão. Perguntaram-lhe, entre outras coisas, se ela estava na graça de Deus e respondeu: se eu estiver, Deus me protegerá. Se não estiver, que Deus me permita tê-la, pois prefiro morrer a não estar na graça de Deus. O julgamento de Joana d'Arc terminou no dia 24 de março. A heroína da França foi considerada uma herege e devia morrer. Assim, em 30 de maio de 1431, ela foi obrigada a subir na fogueira, preparada na praça do Vieux-Marché, em Rouen, onde morreu queimada viva, com os olhos fixos na grande cruz que o frade Zembarde de Lapierre havia trazido para ela. A igreja reabilitou solenemente Joana d'Arc, em 1456. Pio X a beatificou em 1910 e 10 anos depois, Bento XV a canonizou. Santa Dímpna. Há vários santos padroeiros de pacientes com depressão. Santa Filomena, Santa Margarida de Cortona, Arcanjo Rafael e São Luís Martim, pai de Santa Teresa de Lisieux. Mas a primazia cabe a Santa Dífna, que viveu no século VII. Segundo uma lenda que remonta ao século XIII, Dífna era filha de um rei pagão irlandês, que ao perder sua esposa, que era cristã, queria substituí-la por sua filha. Dífna tinha 14 anos quando sua mãe morreu e foi batizada secretamente. Para se afastar de seu pai, aconselhada pelo padre Gerebernus, seu confessor, decidiu fugir por via marítima, encontrando refúgio na floresta de Geel, território da atual Bélgica. Ainda de acordo com a lenda, seu pai conseguiu alcançar os fugitivos, diante de uma enésima rejeição de sua filha. Mandou decapitar primeiro Gerebernus e depois também Dífna. Descobertas arqueológicas. Segundo elementos de antigas lendas folclóricas populares que chegaram até nossos dias, sabemos que ambos teriam sido sepultados em 2 sarcófagos brancos dentro de uma caverna. Os fragmentos dos 2 sarcófagos, da época pré-românica, e um tijolo com a inscrição Madípna, ainda hoje são visíveis em Geel. No século XIII, sempre nesta cidade belga, as possíveis relíquias de Dífna foram trasladadas para uma igreja, que ainda conserva seus restos mortais, enquanto os de Gerebernus são venerados em Xanten, Alemanha. Dífna, padroeira de pessoas com doenças psiquiátricas. Inúmeros milagres ocorreram no lugar do martírio de Dífna, inclusive a cura de pessoas com doenças mentais ou endemoninhadas. As relíquias de Dífna também eram milagrosas. Com efeito, segundo a lenda, seu pai infeliz teria assassinado a jovem filha durante um ataque de loucura, por estar possuído pelo demônio. Por isso, a santa começou a ser invocada como padroeira dos doentes mentais, endemoninhados, epiléticos e sonâmbulos. Seus símbolos são a espada que a decapitou e o demônio acorrentado aos seus pés. Os habitantes de Geel acolhem os doentes em casa.
Na Idade Média, devido às frequentes peregrinações, chegava a Geel numerosas caravanas de pessoas com doenças mentais, tanto que foi construída, em 1286, uma casa de acolhimento. No entanto, por causa do crescente aumento de doentes, as autoridades eclesiásticas dirigiram-se diretamente aos cidadãos de Geel, pedindo-lhes para compartilhar seus esforços e ajudá-los a dar assistência aos pacientes. Por isso, as famílias da cidadezinha começaram a acolher e a assistir os peregrinos em suas casas. Desta forma, em termos modernos, os doentes eram desinstitucionalizados pela sua participação na vida social do país. Este tipo de antecipação das casas-família modernas constituiu um acontecimento importante para a história das terapias e da caridade cristã. Ali no século IX foi fundado um verdadeiro e próprio instituto psiquiátrico. Ainda hoje, em Geel, há uma prática de cuidados avançados, por exemplo, envolvendo os pacientes em atividades manuais durante o dia. Até hoje, muitas famílias da localidade ainda têm o costume de acolher uma pessoa doente em sua casa, como se fosse um filho a mais, um parente ou um amigo. Santa Petronila. Conforme Apacildo Santos Nereu e Aquileu, Santa Petronila seria filha do apóstolo Pedro. As fontes não concordam entre si, mas, certamente, teria sofrido martírio no século IV e enterrada no cemitério de Domitila. Seus restos mortais foram trasladados para São Pedro, em 757.